muitos desafios, muitas conquistas, muitas percas, né? Mas estamos aqui, né? Estamos aqui para contar a história, que não foi fácil, mas graças a Deus e à força de vontade a gente tem caminhado em busca dos nossos objetivos, sempre nessa sobriedade e paz, para que a gente possa cada vez mais estar mais firmes, mais fortes para ajudar o nosso próximo. Uma família humilde, simples. Minha mãe é professora, trabalhou aí mais de 30 anos, só no município, trabalhou 19 anos na comunidade chamada Vila Três Marias, onde vivi a maior parte da minha vida lá, né, onde nasci, cresci, estudei. E meu pai era agricultor, meu pai já é falecido, ele era agricultor, de família também humilde, de família de agricultores. Minha avó, a mãe do meu pai, era costureira, meu avô agricultor, né, sempre trabalhou na roça, mas que com muita dignidade, com muita honestidade, ele procurou sempre manter a família dele, né, trazer o pão de cada dia para casa. E seguindo assim o exemplo do meu pai, seguindo assim o exemplo dele, e assim sucessivamente, né, a gente vem de família realmente, de fato, humilde, para quem conhece a nossa família, né, para quem conheceu o meu pai Danda, o meu avô João Barbosa, minha avó Socorro, sabem das nossas origens, né? Minha mãe é muito trabalhadora, trabalhou por 19 anos na comunidade da Vila Três Marias. Lá pôde também nos educar, né, mostrar o caminho certo. Só que a gente, né, planeja algo na nossa vida, sonha, tem sonhos, e a vida nos prega surpresas, né, coisas que a gente depois para pensar e não acredita no que realmente aconteceu, né? Mais ou menos aos uns 15 anos de idade eu vim morar na cidade, saindo da Vila Três Marias, vindo morar no centro da cidade de Juazeiro do Norte. Sempre na caminhada da igreja, comecei a caminhar na igreja com o Senhor Murilo aos 8 anos de idade, naquela comunidade das Três Marias, participando das pastorais, dos grupos de orações, do coral daquela comunidade, onde a gente sempre foi de estar à frente dos movimentos da igreja e sempre de ver realmente o próximo, né? Com o tempo foi passando, coisas do destino da vida, a gente teve que vir morar na cidade e tive a felicidade de trabalhar também com os padres salesianos. Fui voluntário, que na época era a Rádio Comunitária Padre Cícero, e lá eu era controlista daquela rádio. Prestei um serviço voluntário lá durante 4 anos naquela comunidade, e lá participava do oratório festivo, das colônias de férias que aconteciam naquela paróquia. E depois daquela paróquia, já com os meus 18 anos, íamos morar na comunidade do Novo Juazeiro, ali conhecido como Parque São Geraldo, e lá, né, demos a continuidade dos trabalhos com a juventude daquela comunidade, formando um grupo de jovens chamado JDC, e nós atendíamos ali a comunidade do Parque São Geraldo, que na verdade é Leandro Bezerra, e a comunidade das Timbaúbas. Naquela comunidade nós tínhamos o oratório festivo Menino Jesus de Praga, onde a gente teve aí a grande parceria e que nos acompanhou bem de perto, com as bênçãos de Deus primeiramente, e do Monsenhor José Alves de Oliveira, que me acolheu com muito carinho, com muita disposição naquela paróquia. E lá nós pudemos criar o oratório festivo Menino Jesus de Praga, onde todos os anos passavam lá por nós uma base de 300 a 400 alunos, né, do oratório, onde a gente estava com um projeto de primeira Eucaristia, de Crisma, e tinha as
as oficinas de capoeira, de dança, de teatro, de desenhos. Era uma coisa muito gratificante, né? Sempre nessa linha de servir o nosso próximo, as crianças, né? Por isso olhar sobre as crianças, porque eu costumo dizer que as crianças é o céu do nosso Senhor e a gente tem que ter esse cuidado com as nossas crianças, né? E aí a gente seguiu com esse trabalho de oratório festivo, onde na ocasião a gente teve a formação de outros grupos na comunidade, né? E, enfim, o tempo foi passando e infelizmente eu acabei conhecendo uma pessoa e essa pessoa começou a me conduzir. Um dia o meu filho Gleides, que na época tinha 15 anos, ele disse: pai, por que o senhor não cria uma casa para receber os seus amigos dependentes químicos? Eu disse: pai, esse menino tá doente. Fiquei assim, né? Fiquei pensativo, pensei comigo, né? Meditei. E eu disse: mas como é que nós vamos conseguir, né, criar uma casa para dependentes químicos? Como é que nós vamos conseguir manter? Porque quando eu precisei de ajuda, já aqui no Juazeiro, né, à procura de um pastor, e esse pastor me cobrou R$800 para que eu pudesse ficar nessa clínica. E eu disse: mas pastor, eu não tenho como, a família me abandonou e eu não tenho como de forma alguma arrumar esse dinheiro. Se arrumar metade, eu digo, pior ainda. Enfim, e aí eu fui meditar, né, que para uma família manter um dependente químico numa clínica hoje tem que pagar aí mais de um salário mínimo, né? Que na verdade isso virou um comércio. Tem muita gente, né, de uma certa forma se aproveitando aí dessa doença que é a dependência química e que toma conta de todo o nosso Brasil, né? Inclusive nossa cidade de Juazeiro do Norte, que hoje tem mais de 10 cracolândias, e a gente vê que ninguém faz nada por esses irmãos e irmãs que estão na dependência química, crianças de 9, 10, 11 anos. Eu levo você para ver, se você quiser ver. Enfim, e isso me deixou a meditar, né? Pensei, quando foi no dia 14 de agosto de 2012, eu fui até a Rádio Comunitária Padre Cícero e contei o meu testemunho, dei o meu testemunho lá, ao vivo, no programa do Gerlândio Ângelo, às 8 horas da manhã, na época. E foi uma coisa divina. A partir daquele momento começaram as doações, as pessoas se prontificando a ajudar o projeto, né? Até então nós não sabíamos o nome qual seria o projeto, e aquilo me fortaleceu mais ainda, tanto para a minha própria recuperação, né? Para que eu pudesse continuar na sobriedade e na paz, né? Sem fazer uso do crack. E aquilo foi maravilhoso na minha vida, né? Deus foi me dando tudo de volta. É como a gente medita muito, assim, acha muito parecida a minha história como a história do filho pródigo. É só você ver lá em Mateus, capítulo 15, né? Que você vai ver que a minha história tem um pouco com a história do filho pródigo, que eu fui o filho que fui embora, deixei tudo para trás, e que Deus aos poucos foi me dando tudo novamente, né? E a partir daquele dia, do 14 de agosto de 2012, né, as doações começaram a chegar, a gente tem o terreno até então, e começamos a construir a casa, né, que até então não havia nome. Quando foi no dia 27 de agosto, se não me falha a memória, eu fui até a celebração lá no Novo Juazeiro, disse: eu acho que é a pessoa que mais merece esse nome e que tem esse exemplo de servir, de olhar o próximo, que cuida de verdade das suas ovelhas, né, que tem carinho por elas, que dá a vida pelas suas ovelhas, é o Padre José Alves. E assim eu fui até o Padre José Alves após a celebração desse dia 27 e disse: Padre José, a gente está criando uma casa, nós já temos uma casa de apoio para os dependentes químicos e gostaríamos de dar um nome a ela e queríamos que o senhor nos permitisse que fosse o seu nome. Ele disse: pode colocar o meu nome, só peço a você que zele o meu nome, cuide do meu nome, que o meu nome eu tenho ele a zelar. E assim, né,
chegou a Casa de Apoio Artes e Cultura Monsenhor José Alves de Oliveira, aqui no bairro Campo Alegre. Começamos a receber os dependentes químicos, era só um quartinho só, ali com 10 dependentes químicos, era tudo aberto, e aos poucos a coisa foi andando. Deus colocou uma pessoa maravilhosa na nossa vida, uma senhora empresária aqui da nossa cidade, que ela dizia: nunca me revela o meu nome, porque a gente tem que dar com a direita para que a esquerda não veja. E a casa foi, se modificando, e assim nós começamos a fazer esse trabalho voluntário na comunidade do bairro Campo Alegre, tanto na questão da dependência química principalmente, como também na questão dos trabalhos sociais na comunidade, como atendimentos médicos, como advogado, como psicólogo, como odontólogos, como cortes de cabelo, enfim, uma série de atividades que nós começamos a desenvolver aqui na comunidade do bairro Campo Alegre. E com também o acolhimento aos irmãos dependentes químicos, que em nenhum momento, nesses 4 anos que nós atuamos com os dependentes químicos, nós cobramos das famílias nenhum centavo. A gente pediu uma cesta básica e muitas das vezes nós que tínhamos que levar essas cestas básicas para esses familiares, por tão carentes que eles eram. Enfim, a casa trabalhou aí por 4 anos recebendo o dependente químico. Por falta de apoio, infelizmente, dos órgãos, principalmente competentes, que têm que fazer esse serviço social, que é tirar esses irmãos da rua, dar um apoio a eles para que eles possam se recuperar e voltar para o seio das suas famílias. E assim passaram por aqui mais de 100 dependentes químicos, onde já tivemos um número de quase 18 aqui internos, onde servíamos as refeições, café da manhã, almoço, janta, lanche. Já chegamos a fornecer aqui mais de 100 refeições diárias, não só para os dependentes químicos, mas para a criançada, para quem chegasse ou chegue na Casa de Apoio Monsenhor José Alves de Oliveira. Infelizmente, hoje nós não recebemos mais dependentes químicos, mas continuamos com esse trabalho social, com a criançada, com capoeira, com incentivo à cultura, como o São João Cultural, que tem acontecido. Já estamos no nosso 4º ano, passando para o 5º ano de São João Cultural. Enfim, na verdade, esse trabalho que nós fazemos, que Marcos Alan sempre vem à frente, nessas lideranças, ele não é um trabalho de 8 anos atrás. Ele é um trabalho que começou na Vila Três Marias, quando eu tinha apenas 10, 12 anos de idade, e assim fomos para o Parque Salesianos, e depois Parque São Geraldo. Trabalhamos lá por quase 14 anos. De lá fui para o Recife, fiz um trabalho maravilhoso no Recife. Tivemos um programa de rádio lá numa rádio comunitária durante 8 meses, de audiência com o personagem. Foi uma benção, E hoje nós estamos aqui na luta, na busca de melhorias para a comunidade, como sempre. E eu entendo que isso não é apenas por interesse, digamos assim, porque as pessoas, quando vê a gente por trás nessa luta, eles não são todos, não posso generalizar, mas uma pequena minoria, melhor dizendo, pequena minoria, vê isso como se nós quiséssemos aparecer, como nós quiséssemos levantar o nosso nosso próprio status, Uns trabalhos nas redes sociais, como por exemplo o projeto Melhor do Pão é a Partilha, onde a gente leva uma cesta básica para uma família carente. A gente posta não para querer aparecer na mídia, mas sim para que viralize de fato e que outras pessoas se tornem voluntários, que sejam doadores assim de determinados, como posso dizer, cesta básica, ou sei lá, um móvel para uma família carente, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, enfim, não é para a gente mostrar a nossa cara, e sim para que viralize e as pessoas possam também contribuir, porque eu costumo dizer que o sentido da vida é a morte. Eu aprendendo que o verdadeiro sentido Qual é o sentido da vida? Eu digo assim, já me perguntaram. O verdadeiro sentido da vida é a morte. Porque a gente guardar para nós, só para nós, quando a gente está vendo o irmão ali precisando e a gente não fez nada. Eu tenho um irmão que diz assim, um irmão mesmo de sangue, ele diz assim: sabe por que você não tem nada? Eu digo, sim, por quê? Porque tudo que é seu é para os outros. E eu disse para ele: meu irmão, do que adianta ter tanta coisa se você não vive uma vida digna,
com humildade, com simplicidade, né, onde tudo que a gente adquire ao longo dos anos, a gente não leva nada, porque se eu morrer agora, nesse instante, nem essa roupa que eu estou vestido, eu vou conseguir levar, porque vão me vestir com outras roupas, né? Não é verdade? Então, do que adianta a gente juntar os tesouros na terra, até bíblico, do que adianta juntar tesouros na terra se quando a gente morre a gente não leva nada? Então, o verdadeiro sentido da vida é a morte. Então, que Deus conceda lá junto dele, que o meu espírito, né, ele possa ir para junto do Pai após a morte. Mas enquanto eu estiver aqui na terra, eu preciso fazer algo, porque tem a frase do Dom Helder Câmara, que ele dizia assim, que quem não vive para servir, não serve para viver. Então, do que adianta eu estar aqui, né, sabendo que o outro está precisando de mim, e eu só juntando, guardando os tesouros, né? Para quê? Para quê? Para nada. Então, o melhor da vida é servir, é estar sempre à disposição do outro. Então, eu não faço isso querendo algo em troca. A única coisa que eu quero em troca é ver que o outro esteja feliz, que o outro esteja bem. Para finalizar a história, outro dia a gente ajudava uma mãe que estava querendo fazer a cirurgia do filho, que custava 15 mil reais. Ela ia vender a casa dela para fazer a cirurgia. Nós conseguimos a cirurgia para ela, e quando a gente precisou do apoio dela, ela estava, né, fazendo o contrário, estava dando tapas na cara. E aí outra pessoa me chegava e me dizia: mas por que você ainda faz pelo outro? Eu disse: porque eu não faço pensando no outro, entre aspas, pensando no que o outro venha reconhecer. Não, eu quero que Deus, na sua misericórdia divina, Ele possa ver o que eu estou fazendo. Porque como todos nós somos pecadores, e a gente vive nesse mundo de uma certa forma para ser redimidos dos nossos pecados, né? Então, é isso. A missão é servir, sem querer algo em troca. Pois, como eu já falei, como Dom Helder Câmara falava, e como o Monsenhor José Alves fala, que é a nossa grande inspiração do momento, né? É o Monsenhor José Alves de Oliveira, que fez recentemente 84 anos, mais de 50 anos de padre como sacerdócio, né? A serviço do irmão, do próximo, servindo a todos, sem distinção. Então é isso, a missão é servir sem querer nada em troca, porque eu sei que se eu juntar, se eu amontoar, eu não vou conseguir levar nada comigo. Então é isso, quem não vive para servir, não serve para viver. E que o melhor do pão é a partilha.